Bom, então, sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. A minha ideia é terminar uma tarefa com vocês aqui já, tá? Mas, como vai ter pessoas que também vão assistir pelo YouTube, ou vão assistir agora, no tempo real, vai continuar aquele mesmo combinado de tirar foto e enviar para o Google Classroom. Mas veja, enquanto eu, João, estou aqui, eu posso fazer tudo que for necessário para ajudar vocês a não perderem essa tarefa do dia de hoje, tá? Espero que o áudio não fique um caos. Aliás, caos é uma das palavras que nós iremos conhecer hoje, que também terá a ver com os nossos dois assuntos de hoje, que é a mitologia e a presença dos mitos na atualidade. Vamos ver. Nosso objetivo é esse. Então, o título da aula é a função do mito. A estrutura que eu vou passar na lousa é o mesmo que está no roteiro, tá? Então, quem ouvir a aula que eu estou falando, vai ser o mesmo que quem está lendo, tá? Então, para vocês não terem que ler o roteiro, eu vou explicar tudo um pouco mais. Então, comece por aqui, tá? Aqui vai ser a tarefa. Esse vai ser o objetivo. Eu quero ajudar vocês a responder. Tudo que eu falar, vai ser para você responder o que está aqui. Então, nós temos uma sessão chamada Nesta Aula, em que vocês vão lá no registro de habilidades e competências da aula e copiam simplesmente, tá? Isso vocês já ganham 8 pontos, tá? Vejam, vocês aprendem de formas diferentes. Uma forma mais fácil de vocês aprenderem é com a própria. Mas vejam, vocês não vão ficar só nisso. Porque vocês irão refletir sobre as questões que estão além desta aula, na tarefa mínima. Aliás, é o que dizem, não é? Que nós aprendemos muito mais fazendo do que recebendo.
Minha questão traduzir. Conceito de cosmos. Primeira questão, tarefa mínima, tarefa complementar. Questão mínima. Dizer qual é a presença atual do mundo. Então, na tarefa mínima tem um texto de filosofia e na tarefa complementar tem outro. O roteiro da aula fui eu que escrevi, mas as tarefas são dos filósofos. E como é que os arquétipos aparecem em novelas nos filmes de ação. E a sessão mais fácil desta aula, talvez não mais fácil do que copiar as habilidades e competências, o que eu aprendi. Sobre. Então, é isso que eu quero que vocês façam hoje. Tá? Eu vou explicar toda a aula, mas eu quero que vocês tentem pegar essas questões. Certo? Pegar essas questões. Então, comecem por ali, deixem um espaço. Deu certo na minha turma, que é administração, então dará certo com vocês também, tá? Agora eu vou passar a estrutura.
essa aqui é a primeira parte, tá? A diferença entre o mito e filosofia. Segunda parte, aqui a gente já faz uma retomada da aula passada. A aula passada, eu fiz um resumo do bimestre para vocês e deixei um trabalho de recuperação. Bom, então essa é a estrutura da aula. Eu vou deixar aqui na tela o objetivo. Então, vejam. Quais são as habilidades curriculares que nós vamos trabalhar na aula de hoje, através desse roteiro de estudos que eu estou resumindo na lousa, e que vocês vocês vão fazer com as suas próprias mãos, tá? Na tarefa mínima e na tarefa complementar, tá? Então, nós vamos discutir hoje, em primeiro lugar, a relação entre cultura e natureza, primeiro item. O segundo objetivo é discutir a condição estética e existencial dos seres humanos. Então, nós vamos refletir sobre a nossa existência. Em terceiro lugar, com a atualidade do pensamento mítico, nós vamos relacionar questões atuais a algumas questões da história da filosofia. Então, vejam, na última aula que nós tivemos, eu fiz um resumo sobre uma introdução à filosofia, e nós conhecemos características da filosofia que estavam no período da filosofia antiga. A filosofia antiga é dividida em 4 períodos, que é o período cosmológico, período antropológico, o período sistemático e o período helenístico, que é também chamado cosmopolita. Então, nós vimos características e conceitos da filosofia. Primeiro vimos o que é filosofia, para que ela serve e como ela funciona. Depois nós vimos como esses filósofos da antiguidade fizeram filosofia. Hoje, vocês já sabem como se faz filosofia. Vocês já estão com a ferramenta nas mãos, ou na percepção. Nós vamos ir antes da filosofia, que é quando nós estávamos vivendo num pensamento mítico na humanidade. Então, vejam, a filosofia, ela tem um ponto de surgimento, que é com o pensador Sócrates. Foi o Sócrates que começou a fazer filosofia como nós fazemos filosofia até hoje. Só que antes do Sócrates, as pessoas, elas pensavam sobre a vida, sobre o mundo, de uma maneira diferente. Elas pensavam não racionalmente,
elas usavam forças sobrenaturais. E é isso que é o pensamento mítico. É nós não tentarmos entender a realidade, mas nós tentarmos explicá-las com deuses, com heroísmos, com coisas que vão para além da nossa compreensão, tá? Então, antes da filosofia, havia o mito, tá? O que é isso que eu estou chamando de mito? O mito, essa palavra dele, ela tem origem na palavra narrativa. Então, mitos é um verbo na língua grega que quer dizer narrar. Então, tudo que nós falávamos e nós falamos, simplesmente com a oralidade, somente falando, sem usar escrita e nenhuma outra coisa, é um mito, tá? Então, as fofocas hoje em dia, por exemplo, elas constroem um mito sobre alguma pessoa, que nós vamos passando de boca a boca. Era assim que as pessoas construíam suas crenças lá na antiguidade, antes do século VI, antes de Cristo, que é quando surgiu o Sócrates com a filosofia. Então, é uma narrativa que explica a origem do mundo e a ordem dele. Nós veremos na teogonia do Hesíodo como é que o mundo surgiu para esses gregos antigos, tá? Então, nós falaremos do caos. Então, vejam, nós tentávamos explicar as coisas que aconteciam. Por exemplo, imaginem que eu sou uma dona de casa lá da Grécia Antiga e estou olhando as minhas roupas no varal. Só que, de repente, bateu um vento e levou as roupas. Como é que eu ia pensar? Ah, esse Éolo levou minhas roupas, que safado. Depois ela disse desculpa porque Éolo é um Deus muito poderoso. Tá? Ela pensava assim, então, veja, Éolo foi quem levou as roupas dessa dona de casa. Não foi o vento que existe por causa do clima e por causa da região que eu tô, por causa do movimento da Terra, do ecossistema, que é a filosofia, tá? Essa segunda explicação, que não envolve ela, simplesmente fala de um modo mais científico, é a filosofia. Então, a filosofia ela não é narrar um acontecimento usando deuses, exemplo, ela. A filosofia ela é uma reflexão, tanto falada quanto escrita, que é radical. Ela não se contenta em explicar as coisas. Ela quer chegar nas suas últimas consequências, nas suas últimas razões. Ela é rigorosa por causa disso. Porque ela procura estabelecer uma ordem lógica para as coisas que existem no mundo. E ela também é de conjunto. Porque ela procura ver o vento a partir do ecossistema, do clima, não de fantasias que eu tenho com deuses. Tá? Então, antes do século VI, antes de Cristo, quando a nossa filosofia surgiu, nós pensávamos que os deuses tomavam conta de tudo e mandavam em nossa vida. Eles é que tinham controle de tudo. Bom, vamos tentar explicitar a diferença entre o mito e a filosofia, porque vejam, o mito e a filosofia, os dois eles são
eles são aceitáveis. A gente não pode dizer que o mito ele não tem uma função na vida dessas pessoas que acreditavam na mitologia. E a gente também não pode dizer que a filosofia é toda sem nenhuma intenção. Tanto o mito quanto a filosofia são explicações que servem para a gente compreender o mundo que a gente está vivendo, tá? Mas vamos ver o que cada um pode nos trazer e nos beneficiar. Então, o mito, ele faz sempre referência a um passado imemorial. Um passado que eu não posso lembrar, porque é tão distante de mim mesmo, que está lá na origem do próprio mundo, do próprio cosmos, que era feito por todos os deuses, que era uma ordem e que controlavam o mundo dos seres humanos. Então, ele é longínquo e ele é fabuloso. Então, contam-se histórias sobre a origem do mundo. Por exemplo, a deusa Atena, como é que ela surgiu? Ela surgiu da coxa de Zeus. Então, vejam, o que é a sabedoria, que é o que Atena representa? Ele é uma parte do Deus que é o Deus dos deuses, do mais poderoso e autoritário de todos. Então, a sabedoria, qual é a lição mitológica desse mito do nascimento de Atenas? É que a sabedoria está sempre submetida às autoridades, tá? Então, o pensamento mítico, ele tem uma cultura por trás, tá? Quando ele fala da natureza da forma que ele fala, que é uma forma personificada. Quer dizer, os deuses, eles não são como nós temos os deuses cristãos hoje em dia, que eles tendem para a benevolência. Quer dizer, só tem um Deus cristão, né? O Deus cristão que ele tende para a benevolência e ele procura disseminar o amor entre as pessoas, coisas positivas, pelo menos segundo o Segundo Testamento. Não, os deuses eles eram temperamentais. De repente eles surtavam, davam uma louca neles, eles resolviam fazer alguma coisa pelo seu simples desejo, pelo simples fato de que eles eram poderosos e podiam fazer qualquer coisa, tá? Então, eles eram uma personificação sobrenatural. Já a filosofia, ela não falava desse passado em que esses deuses viviam, controlavam tudo. A filosofia, ela se importa com o presente. E o presente que é real, não fantasioso. Como o passado e o futuro também. A filosofia, ela usa elementos naturais para entender o mundo, não sobrenaturais. E as forças que ela usa para explicar o mundo são forças impessoais. Aqui é o Éolo, esse Deus que tem sua personalidade, e aqui é simplesmente o vento ligado ao clima. Tá? Então veja, o fato de esse Deus poder fazer tudo e poder fazer qualquer coisa faz com que a mitologia seja contraditória.
faz parte das narrativas místicas o surto dos deuses. E assim eles fazerem coisas que nós não esperamos. Não só um surto no sentido negativo, mas no sentido de ajudar os heróis também, tá? E, muitas vezes, se tornavam incompreensíveis. Contraditório. Compreensível. Mas a filosofia, por outro lado, ela não aceita contradições. Se existe algo que não se encaixa, a filosofia certamente irá questionar, porque ela se preza pela coerência lógica. Quer dizer, ela é dotada de racionalidade. Que os deuses provaram não ter muita nas histórias que contavam sobre eles. Alguma dúvida sobre o pensamento mítico e sobre a filosofia? Tá. Vamos conhecer, então, alguns exemplos de mitos através desses poetas aqui, o Hesíodo e o Homero. O Homero, ele é mais velho que o Hesíodo e ele foi até um mestre do Hesíodo, tá? Então ele vem uns 2 séculos antes. Eles são poetas, então eles só faziam poesia. E como nós estamos falando de mitologia, nós estamos falando certamente de oralidade. Então esses poemas, eles estão escritos nos livros que eu vou citar, mas eles foram feitos não para ser lidos. Eles foram feitos para ser cantados em cerimônias, em festivais. É uma coisa essencialmente cultural, essencialmente política, porque só existe o mito porque as pessoas concordam com ele, tá? Bom, Hesíodo escreveu a Teogonia. Teogonia, vamos dividir a palavra. É um poema que ele narra a origem, é o que significa agonia, dolos, origem em grego. Então, é a origem dos deuses. Theo, a origem dos deuses. Nesse poema, é um dos principais na mitologia grega. Ele narra como é que o mundo, como nós conhecemos hoje, surgiu e ele existe até hoje. Então, se você for um adepto da mitologia grega, que também é uma religião, vocês iriam acreditar que o mundo surgiu do caos, que havia antes de tudo que existe no cosmos. Então, o cosmos é tudo que foi originado do caos. Tudo que vier aqui embaixo, que surgir dele, é o universo. Só que antes do universo, segundo a mitologia grega, havia o caos. O que é o caos? Ele é como se fosse um buraco negro, ele é um vazio. E, ao mesmo tempo em que ele é um vazio, ele tem todos os potenciais para surgir todas as outras coisas que vieram dele, que são o mundo. Vocês podem chamar o caos do que nós chamamos na ciência de Big Bang. Então, dá para traduzir assim, não é muito fiel, mas o Big Bang é mais ou menos a ideia do caos, tá? Uma pequena partícula que concentrava toda a massa do que existe no mundo foi se expandindo. O caos ele foi se expandindo. Mas como o caos, nós não estamos falando de ciência, nós não estamos falando de filosofia,
No caso, a filosofia é o Big Bang, que o Big Bang é uma força impessoal, tá? Isso é ciência. Mas aqui é um Deus mesmo, como se fosse um ser humano. Ele tinha cabeça, troncos, braços, e ele gerou a partir de si mesmo Gaia, que é a Terra, e Eros, que é o amor. Então veja, se os cristãos dizem que antes de tudo havia o verbo, os gregos dizem que antes de tudo havia o caos. Depois do caos surgiu a Terra, e a Terra é responsável pela geração de toda a materialidade que nós vimos. Tudo isso aqui é feito de terra, tá? Tudo é terra. E uma força reprodutiva, que é Eros. Então, Eros fazia com que todas as coisas que existem na Terra se fertilizassem, crescessem, mudassem e se desenvolvessem. Na Teogonia, um pouco mais à frente nesse poema, ele narra de uma maneira fantástica, ele elogia, ele descreve todas as belezas que existem em Gaia, todos os poderes que Eros carrega em si. É muito bonito esse poema. Gaia fecundou a si mesmo e surgiu Urano, que é o céu. Então, o céu, a terra, tudo que se pode reproduzir, todas as suas potências. Esse é o comecinho da teoria, tá? Aqui uma coisa interessante é que, como eles eram poetas, eles tinham uma tradição ritual, mitológica, que esse poeta deveria fazer esse ritual de pedir aos deuses, às musas, no caso, as filhas de Apolo, que é o deus da arte, para que lhe desse inspiração, para que trouxesse as palavras corretas. Veja, esse poeta ele não faz como a gente faz hoje, a gente escreve poema, estuda, planeja, testa, pergunta, recebe críticas. Isso é arte contemporânea, poesia contemporânea. Já não, eles estavam ao vivo, ali, agora, fazendo sobre as palavras do poema sutíssimas, assim também. Então, eles faziam esse ritual de invocação das musas, sempre antes de começar o poema. Esse é o Exílio. O Homero, ele nos trouxe a Ilíada, que narra a Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra a volta de Ulisses depois da Guerra de Troia. Tá? Então veja, eu vou ler um trecho do Homero, que está no roteiro de vocês. Em resumo, o que é que esses poetas escreveram sobre a mitologia? Então veja, a mitologia é conhecida através dos poetas, tá? Em resumo, sempre haviam heróis com forças superiores que eram auxiliados pelos deuses. As histórias eram dessa forma, tá? Então a mitologia sempre tem um herói. Então, na terceira página,
diz o seguinte: a Ilíada, ela trata do último ano da Guerra de Troia, tá? Então era o último ano dessa guerra que estava acontecendo lá na Grécia Antiga. A famosa Guerra de Troia, que tem aquele cavalo de Troia, que é muito conhecido hoje. Então, segundo essa tradição mítica, o conflito da Guerra de Troia foi causado pelo rapto da princesa Helena. E todo o poema narra as peripécias que esse herói fez, tudo que ele teve que fazer para resgatar a sua princesa amada, Helena, que foi raptada por um príncipe lá de Troia. Vejam, o nome Ilíada é o nome de Ilion, que é o mesmo que Troia. Então, Ilíada é a saga de Troia, tá? Por isso que é o título do poema. Já a Odisseia é quando Ulisses, ou Odisseu, está voltando para sua terra natal, que é a Ítaca, tá? Só que aconteceram tantas coisas na viagem desse cara que a gente hoje costuma chamar coisas parecidas como Odisseia. Então vejam, Odisseia é a saga do Odisseu, em que o mito do Odisseu vai sendo fortalecido por tudo que falam sobre ele. Por exemplo, hoje em dia a gente costuma falar bem das pessoas que se esforçam muito. Então eles são tidas como heróis. Se bem que todos nós temos que fazer coisas semelhantes para sobreviver e para viver. Mas mesmo assim, a gente costuma fazer plateia para essas pessoas heróicas, no sentido de que eu costumava ouvir da minha tia, ela dizia assim: nossa, esse menino acorda às 5 horas da manhã, pega 3 ônibus, estuda na universidade e depois tem que ir numa escola lá na puta que pariu para dar uma aula de filosofia e seguir a sua carreira. Nossa, ele é um herói. Coisas parecidas acontecem, por exemplo, com jogadores de futebol. Nas nossas conversas cotidianas, a gente costuma... Nossa, você viu aquela jogada do jogo de ontem? Como foi que ele matou aquela bola de peito? E coisas semelhantes, sabe? A gente vai falando de uma pessoa para outra. Eu falo para o Caio, a Analice, também conversa com ele, e a gente vai fortalecendo essa mitologia, dessa pessoa com forças superiores, forças heróicas, tá? Então, uma Odisseia é uma aventura mirabolante. Certo. Exílio e Homero. Vamos, então, finalizar a aula refletindo sobre como é que os mitos estão presentes hoje. Então, veja, sempre que a gente fala de mito, a gente fala de uma tradição de oralidade. O mito é isso, é o boca a boca, fala para um, fala para o outro, isso vai se fortalecendo. Essa ideia fantasiosa de uma pessoa por causa dos seus feitos, da sua força. Então, é uma fantasia que as pessoas constroem na cultura falada. Sempre que nós temos crenças que não importe o quanto eu interrogue, essas crenças, elas nunca vão ter uma origem certa, é simplesmente uma coisa que você acredita. Tem um mito, o mito da cultura escolar, a loira do banheiro. A loira do banheiro faz parte da nossa cultura escolar. A gente simplesmente acredita que não pode ficar lá no banheiro muito tempo, porque a loira do banheiro vai surgir. Tem outros exemplos também que tem filmes hoje em dia. Blood Mary também é um mito de que se a gente falar Blood Mary 3 vezes olhando para o espelho, essa moça, esse ser sobrenatural que tem
sede de sangue vai chegar, vai falar com você, alguma coisa assim vai acontecer. Quer dizer, também está associado a alguns temores. Por exemplo, eu estou numa viagem, estou indo para a praia, estou indo para o Caribe de avião, fingindo que eu sou rico, e de repente começa a chover lá no céu, começa a dar um monte de. Como é que fala? Começa a tremer o avião. E eu falo assim: meu Deus do céu, Deus me proteja, não deixe que nada de mal aconteça comigo. Aí rezo 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria e faço 15 mil vezes o sinal da cruz. Vejam, eu estou usando as minhas crenças mitológicas de que Deus vai fazer alguma coisa ali na hora por causa do meu medo, tá? Então, a mitologia ela também serve para apaziguar os nossos corações quando a gente está com muito medo. Ela também tem a ver com a expressão dos nossos desejos. Por exemplo, quando eu perco o meu pendrive, eu falo assim, São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar o meu pendrive, eu vou ter escolhido. Eu estou tentando fazer com que o meu desejo se realize através desse ritual de chamar um Deus, no caso um santo. Tá? Então, a mitologia ela tem essa função hoje em dia, que é fazer com que a nossa concepção fique menos aterrorizada pelo mundo que é difícil, é cheio de surpresas, de imprevistos, e que pode nos pegar com as calças curtas, tá? Enfim, nós não podemos dizer que o mito sumiu, porque ele está no nosso senso comum. Por exemplo, tem um amigo meu que se chama Fábio e ele é extremamente musculoso. Os braços dele são enormes, as pernas dele são enormes. Ele é um halterofilista. As pessoas já levam no senso comum, na mitologia delas, de que esse cara super fortão, parrudo, ele vai ser um babaca. Então elas já esperam que ele seja um pouco cavalo, não saiba fazer as gentilezas. Mas se você conhecer essa pessoa, esse meu amigo, ele não é nada disso. É só uma aparência que nós temos no senso comum, tá? Além do senso comum, na arte, o mito está presente. Por exemplo, as inspirações das musas também permanecem aqui. Desde Homero e Hesíodo, os artistas costumam pedir aos deuses. No teatro, a gente costuma falar a merda para dar sorte, tá? É um mito, é um ritual. Na ciência também. Por exemplo, existe o mito da Torre de Marfim da ciência, de que a ciência é o cientista é aquela pessoa que pode trazer verdades para o mundo. Então, a Torre de Marfim, da qual o cientista não desce nunca, porque ele tem o seu método, seu campo de investigação, e isso constrói o mito da sua própria ciência. Tá? E, por fim, mais evidentemente, na religião. Onde a mitologia está mais presente. Então, na religião cristã, nós temos muitas mitologias. Caio, Kleber e Analice. Nossa, desculpa. Desculpa, Railine. Tá.
Como é que vocês estão? Consegui ajudar vocês a responder aquelas questões? Ah, calma. Calma, não responde ainda. Aqui, traduzir para o senso comum. O que quer dizer? Traduzir para o senso comum é você explicar como se fosse explicando para sua mãe que não vive na aula de filosofia, entendeu? Uma pessoa comum, do mundo dos mortais. Não do nosso mundo de deuses e heróis, tá? Cosmos, que é ligado ao mito, tá? Tarefa comunitária. Citar exemplos de mito nos dias de hoje, tá? Como é que eles estão presentes ainda hoje? Como é que a gente usa o pensamento mítico hoje? Questão 1. Questão 2, arquétipos. Arquétipos é uma palavra que serve para estabelecer perfis dos seres humanos. Por quê? Existe o perfil do pensador, uma pessoa que reflete, que contempla. Esse é um arquétipo. Existe o arquétipo do defensor, que é aquela pessoa que tem mais força física, que fazem a guarda, a segurança. Tem o arquétipo do legislador, que é uma pessoa que organiza as pessoas, é mais social. Tá? Então, são arquétipos que existem hoje em dia, que também tem a ver com os mitos. A gente constrói arquétipos sobre esses perfis de pessoas. A gente espera certas coisas e nas nossas crenças, nos nossos mitos, no nosso senso comum, a gente acredita nisso. Porque sempre nós acreditamos nisso, passamos isso da nossa família, para a gente, dos nossos amigos, são arquétipos. Como é que eles estão nas novelas e nos filmes de ação? Então, o arquétipo mais básico que existe no mito é o bom e o mal, o herói e o vilão. Tá? Aí o quadrinho propriamente sobre, pode ser, por exemplo, eu aprendi que Zeus é o deus dos deuses que solta raios, quando ele está furioso. É isso. Só dois na aula. Se você tiver algo para mostrar já, eu posso trabalhar aqui. É o mesmo esquema para todos. Tira foto e manda no Google Classroom, tá? Na sala de aula. Então, nós vamos começar um esquema diferente aqui. Eu vou colocar a aula no YouTube. Quem assistir no YouTube precisa me avisar para eu registrar. Quem está aqui foi sensibilizado pela aula que eu mediei na lousa, que eu vou postar a foto, já tem 8 pontos, que é as competências que vocês trabalharam na sensibilização, tá? Que eu fiz com vocês na minha regência. E não entrou ninguém. Então, fica esse esquema. Precisam me avisar porque eu registro o que vocês vão ganhando, tá? O que mais? Não tem como perder. Vocês não perdem nada. Nem se vocês surtarem, sei lá, resolverem falar um monte para mim, reclamar um monte, vocês não vão perder nada também, tá? É uma escola pública, enfim. Alguma dúvida, alguma questão? Bom, então eu vou encerrar a aula de hoje. Obrigado a todos que assistiram e bom feito.